Nós temos que ter uma convicção de que Jesus Cristo está trabalhando. Nós temos que exercitar a nossa fé, irmãos. Não há como Deus fazer nada. Não há como mudar uma situação, uma condição espiritual, mudar uma natureza, se você não acreditar em Jesus. Tem muitos tipos de pessoas dentro da igreja, mas são pessoas que ainda não alcançaram o padrão de Deus. Só que o tempo e a paciência de Deus, ela vai chegar ao fim. E essa tem que ser a nossa preocupação. Estar dentro da igreja sem uma resposta espiritual com a própria vida é o resumo de uma vida sem fruto. E nós vamos ver isso. Tem muita gente, cada um num tipo de comportamento dentro da igreja, mas sem fruto. Só que Jesus vai chegar uma hora que ele vai avaliar e vai querer ver o fruto. Por quê, pastor? Porque ele deu toda a condição de você frutificar. Porque ele deu todo o tempo, ele deu todo o recurso, ele deu todo o conhecimento de fé. Ele deu todo o conhecimento de fé. Ele mostrou quem ele era, ele mostrou que ele veio para amar, ele mostrou que ele veio para salvar, ele mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas você ainda não tomou uma posição com quem? Você não tomou uma posição com Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. O tempo passar e chegar a hora do meu fruto de justiça pelo Espírito de Deus e eu não produzir esse fruto. A hora do fruto de justiça porque eu recebi essa justiça. Eu recebi essa justiça. Deus, ele me deu a condição de produzir o fruto de justiça. Porque o homem não tem nele. Quem está entendendo, diga amém. O homem, nós não temos justiça própria. Esse fruto da justiça só pode vir se vier da parte de Deus. E Jesus tem colocado essa condição, Jesus tem colocado essa nova natureza. Ele tem esse novo nascimento para você sair de uma vida infrutífera e te colocar numa vida o quê? Numa vida frutífera. Diga glória a Deus. Jesus, ele tem poder para mudar, irmãos. É isso que o pastor quer dizer. Jesus, ele tem poder para transformar. E não é outra coisa que ele tem dado à igreja. Eu estava conversando com um pastor ali agora. Um trabalho de unir igrejas. Mas eu disse a ele, se não for com o fundamento do evangelho, nós vamos nos perder nas doutrinas. Amém? A igreja que prega o evangelho, ela é acessível a todas as denominações. A igreja que fala de Jesus Cristo, pastor Wendel, ela tem portas abertas para todas as denominações. Mas a igreja que tem as suas doutrinas esparsas, a igreja que cria doutrina, a igreja que cria um evangelho diferente daquele que foi anunciado por Jesus Cristo, ela coloca o nome de igreja, ela diz que é a igreja de Jesus, mas na hora do fruto, ela não tem condições de dar o fruto do Espírito, porque não é o Espírito de Deus que está conduzindo o trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos ter, irmãos, o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E ninguém pode receber o Espírito Santo se não for do próprio Jesus. Essa questão que João Batista deixou muito clara, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que sem Jesus Cristo não vai haver libertação. Sem Jesus Cristo, minha filha, não vai haver mudança. Por mais que você esteja aqui na igreja, não vai mudar a sua vida.
Por quê, pastor? Porque você não está produzindo, você não está enganjado naquilo que Jesus Cristo te deu. Jesus te deu dons espirituais, Jesus te deu revelação, Jesus te deu o Espírito Santo. E por que a vida está travada? Por que a vida está infrutífera se você conhece a verdade? Deus está dando tempo, gente. Quantos anos nós vamos precisar mais para que eu possa mostrar alguma coisa de Deus na minha vida? A minha disposição, a minha generosidade. Deus tem me dado condição de ser generoso e eu não sou generoso. Deus tem me dado condição de amar, mas eu não amo. Ele me deu alvos para o meu amor, Ele me deu filhos, Ele me deu esposa, Ele me deu relacionamentos, mas eu não amo como eu deveria o quê? Como eu deveria amar. Deus, Ele me deu alguém para que eu possa perdoar. Por quê? Porque Ele quer ver o fruto do perdão, mas eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque eu cismei com a pessoa e eu não vou perdoar. Mas você tem o fruto do perdão. Você recebeu o dom desse fruto. Você recebeu o dom, você recebeu condição de mostrar essa edificação, porque Jesus te deu essa edificação. E por que você não o quê? Por que você não cresceu? Por que você não consegue mudar de vida? Isso é um perigo. Apesar de Jesus estar esperando, apesar de Jesus ter avaliado e ele não ter visto fruto, mas vai chegar uma hora que ele vai o quê, igreja? Ele vai cobrar o quê? Ele vai querer ver o fruto. Abra a Bíblia de vocês em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Digam glória a Deus. Coloque a mão sobre o capítulo 11 aí, feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, o condicionamento espiritual, a capacidade de absorver todo o alimento, toda a unção que o Teu Espírito tem lançado, as sementes espirituais que nós temos recebido do Senhor, dons, palavras, orações que o Senhor tem feito diante do trono pelas nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor Jesus, roga por nós, para que a obra do Senhor, ela se complete, e nós possamos mostrar nossos frutos nesse tempo. Eu não quero ser um cristão sem fruto. Eu não quero ser um cristão, aquele que somente nominal. Eu quero ser um cristão legítimo. Eu quero ser um cristão verdadeiro, que dá o fruto no seu tempo devido. Dá o fruto porque recebeu benefício. Dá o fruto porque tem os elementos espirituais, porque tem o Espírito Santo. Nós queremos dar frutos, Senhor.
Opera esse milagre em nossas vidas. Nós não queremos ser condenados, nós queremos a salvação, nós queremos glorificar o Teu nome. Isso tem sido difícil, a oposição tem sido grande, existe uma dureza em nossos corações, existe uma indiferença muitas vezes, Senhor, mas nós queremos dar frutos. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem nos ouvido. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados através de um convencimento do Teu Espírito. O mal que nós temos praticado, nós venhamos a reconhecer e venhamos a reprovar e a largar. Não seja remorso por muitos prejuízos das consequências dos nossos erros, mas seja sim, meu Pai, uma tristeza por ter ofendido o nosso Deus. Seja um arrependimento sincero por ter ofendido a Deus, por ter pecado contra o Senhor, que é santo, que é verdadeiro. Não é a tristeza dos prejuízos causados, não é a tristeza das perdas que muitas vezes nós sofremos com os nossos erros, mas é a tristeza de ter ofendido ao Pai que está no céu, ao Deus que nos concede vida eterna. Então eu te peço, Senhor, venha nos conceder o milagre de um arrependimento sincero. Eu te peço por toda a igreja, fale aos nossos corações, Senhor, para que haja despertamento espiritual, para que, meu Deus, toda treva seja dissipada por essa luz grandiosa, poderosa do Evangelho. Retira de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada. Quebra, Senhor, as maldições, todas as maldições que foram preparadas, a morte espiritual, mas ressuscita, aviva o teu povo, vivifica o teu povo pelo teu Santo Espírito. Os mortos, eles sejam ressuscitados. O Senhor veio para ressuscitar os mortos, o Senhor veio para curar os enfermos, o Senhor veio para purificar os leprosos, meu Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, curar aqueles que estão enfermos. Toca nas enfermidades para que elas saiam, toca nos enfermos pelo teu Santo Espírito, para que os enfermos sejam curados, as doenças saiam dos nossos corpos de uma forma milagrosa. Eu te peço, Senhor, venha curar essa pessoa, qualquer que seja a doença, essa praga da chikungunya que tem atingido, meu Pai, a população de Campos, a população brasileira. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, dissipa essa praga, dissipa essa treva, meu Deus, essa praga que tem atingido as casas, as famílias, os filhos. Eu oro para que o Senhor esvazie todos os hospitais. Eu oro para que essa praga seja dominada e completamente aniquilada, meu Deus, pelo teu poder sobrenatural, meu Pai. Eu oro para que todas as pessoas enfermas, elas sejam curadas nesse momento. É o poder do nosso Deus, é pela fé nesse Cristo Salvador, é pela fé nesse Cristo, meu Pai, esse Cristo Todo-Poderoso. É nele, é em nome dele que eu te peço. O Senhor venha nos livrar de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Irmãos, nós temos aqui no capítulo 11 de Marcos a entrada triunfal de Jesus aonde? Em Jerusalém. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? No capítulo 11, Jesus, ele entra em Jerusalém para consumar a obra da salvação. Digam glória a Deus. Jesus vai para a decisão. Jesus já tinha mostrado, olhe para mim por favor, Jesus já tinha mostrado para todo mundo o que ele veio fazer.
Jesus, ele tinha um propósito. Qual era o propósito, pastor? Libertar as pessoas dos seus sofrimentos, libertar as pessoas principalmente do pecado. Jesus, ele veio expressando o amor de quem? O amor de Deus. Ele, como Deus, ele mostra qual era o propósito de Deus. Ele mostra um Deus de amor, irmãos. Ele livrava as pessoas dos demônios. Já é tempo de você crer em Cristo. Ele perdoava pecado. Já é tempo de você tomar uma posição com Deus. É isso que eu quero que você entenda inicialmente. Pastor, eu tenho um problema e eu tenho certeza que Jesus tem poder para me libertar desse problema. Diga glória a Deus. Eu tenho um mal e Jesus tem poder para me libertar deste mal. Jesus, ele não trouxe juízo, mas ele trouxe salvação. A igreja tem que entender isso. A igreja parece que entendeu isso. O povo parece que entendeu isso. Eles pediram reino. Amém? Eles pediram o reino de Davi nessa passagem. Eles gritaram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles declararam que Jesus veio da parte de quem? De Deus. Eles declararam que Jesus era o Messias. Eles declararam que Jesus era o Salvador. Mas não adianta falar isso de quê? Da boca para fora. Já era tempo de você exercitar uma fé verdadeira. Já era tempo de você ser um seguidor de Cristo em muitos pontos, porque você foi esclarecido. Jesus entra em Jerusalém, irmãos, mostrando definitivamente quem ele era, porque todos os acontecimentos das profecias estavam se cumprindo. Amém? Nós estamos vendo a palavra se cumprindo. Nós estamos vendo os sinais dos tempos acontecendo. Pastor, a palavra está se cumprindo. Já era tempo da minha dedicação a Deus. Já era tempo. Eu tenho visto pessoas sendo curadas. Eu tenho visto pessoas sendo libertas. Eu tenho visto o poder de Jesus dando livramento. Jesus não amaldiçoava, irmãos. Ele nunca teve a intenção de amaldiçoar ninguém. Mas ele deu um exemplo de justiça, de juízo contra uma árvore. Olhe para mim. Jesus, no ministério dele, pastor Wendel, ele não amaldiçoou uma pessoa. Que isso fique registrado aqui nessa noite. Por quê, pastor? Porque ele amou o quê? O mundo. Ele amou os homens. Ele amou as mulheres. Valia mais uma alma para ele do que qualquer coisa na face dessa terra. Jesus, por causa de um homem, ele permitiu que demônios saíssem de um homem e entrassem em 2.000 porcos. Para você ver o valor que tinha o quê? Uma alma. Uma alma, irmão. Jesus valoriza uma alma. Ele tem amor por uma alma. Um homem louco, que era o gadareno, louco, endemoniado, com a legião. Jesus não pensou duas vezes em libertá-lo dos demônios e esses demônios entrarem nos porcos. Jesus não deu tanto valor aos porcos quanto ele deu àquele homem. Isso fique bem registrado, fique bem claro. Isso fique bem claro. E na hora de dar um exemplo de amaldiçoar, dar um exemplo de julgar, ele dá exemplo. Ele podia fazer aquilo com muitos pecadores, mas ele fez com uma o quê?
com uma árvore, com uma figueira. Ainda bem que vocês estão entendendo. Glória a Deus. Vocês estão prestando atenção. Jesus, ele valoriza você. Jesus, ele valoriza você. Ele sabe que você não frutifica, mas ele ainda não te amaldiçoou, porque ele não quer te amaldiçoar. Jesus não te amaldiçoou porque ele quer te salvar. Jesus jamais vai desistir de você. Jamais ele vai desistir de você. Tem muitas almas aí, irmãos, que estão recebendo a longanimidade de Deus, estão debaixo de uma paciência de Cristo, porque Jesus, ele está empenhado em salvar. A missão dele é o que, pastor? Livrar cada um de nós dos demônios, livrar cada um de nós do espírito do pecado. Amém? Ele dá uma manada de porcos para o demônio para tirar uma pessoa. Vocês conhecem essa passagem. É o exemplo do valor que Jesus tem, não por coisas, não por patrimônio. Se Jesus tiver de sacrificar o patrimônio seu para te salvar, ele vai sacrificar. Se você tiver de perder tudo para ganhar a salvação, pode ter certeza que Jesus não vai medir duas vezes. Ele não vai pensar duas vezes. Ele não vai pensar duas vezes em permitir que muitas coisas se percam na sua vida, mas que a sua alma não se perca. E na hora de amaldiçoar, ao invés dele escolher um pecador inveterado, ele dá o exemplo em cima de uma árvore. Uma árvore que talvez nem dono tivesse, porque Jesus não queria prejudicar o quê? Ninguém. Jesus não queria prejudicar ninguém. Jesus não queria prejudicar ninguém. Naquela situação dos porcos, Jesus queria abrir os olhos dos gadarenos. Mas eles falaram: sai do nosso território. Saia do nosso território, porque o Senhor já causou muito prejuízo para nós. O endemoniado o que fora endemoniado queria ir com Jesus, mas Jesus diz: não, fique. Vá para os seus e diga o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez na sua vida. Vá para os seus e exercite a sua fé. Vá para os seus e fale do Senhor, porque você já tem toda a condição, de dar frutos num lugar onde existem muitas pessoas infrutíferas, travadas. Mas Jesus também não amaldiçoou aqueles homens. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens ainda não estavam no tempo de dar frutos. Jesus jamais vai amaldiçoar uma árvore ou uma pessoa fora do tempo. A hora que ele julgar, ele vai julgar porque o tempo já foi o quê? Já foi dado. Ele vai julgar porque o tempo já foi dado. É isso que nós temos que avaliar. Pastor, peraí, o tempo que eu estou na igreja já não era para que eu estivesse dando fruto? E Jesus está sendo tão paciente. Eu sei qual é o propósito de Jesus. Eu sei que Jesus veio para me salvar. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados. Eu já recebi as revelações do Evangelho da salvação. A palavra da verdade já me foi dada no coração, eu já recebi. E por que eu ainda não estou frutificando? Tem muitas árvores, irmãos, que têm folhas, mas elas não são amaldiçoadas. Glória a Deus. Mas as figueiras são. As figueiras, elas têm que dar os seus o quê? Os seus frutos. Tem muitas árvores que não têm obrigação de dar frutos, porque não chegou o quê? Não chegou o tempo. E eu vou explicar isso. Mas tem árvores que já era para estar o quê? Já era para estar frutificando. Já era para estar fazendo algo para a glória de quem?
para a glória de Deus. Mas tem árvores que não têm folhas, tem árvores que não têm frutos. Por quê, pastor? Por causa da natureza. Essas árvores, elas não são frutíferas. Tem muitos homens, irmãos, que Jesus não vai amaldiçoar. Por quê, pastor? Porque ele ainda não é frutífero. Vocês têm que saber diferenciar isso. E olhar para vocês e fazer uma avaliação. Será que eu já era para eu ser frutífero? Será que pelo meu conhecimento, Jean, por tudo que você já recebeu da parte de Deus, será que você poderia dizer assim, eu deveria ser frutífero? Será que você já pode se examinar e dizer assim, eu já deveria ter mudado de vida? Amém, Sérgio? Eu já deveria ter mudado de vida, pastor. Eu já deveria ter perdoado meu irmão. Eu já deveria ter melhorado a minha natureza, a minha maneira de ser. Eu já deveria ter me arrependido. Digam glória a Deus. Mas tem pessoas que ainda não chegaram nesse estágio. Tem pessoas que elas ainda são infrutíferas. Tem homens que são assim, ainda não dão frutos, mas Deus está esperando com paciência. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele sabe a hora exata. Ele sabe a hora exata. Tem muita gente que já foi tragado, irmãos. Tem muita gente que já perdeu a salvação. Por quê, pastor? Porque abusou do tempo, abusou da paciência de Deus. Mas eu volto a repetir, tem pessoas que Deus ainda está esperando. São pessoas que estão vivendo ainda pela graça um tempo de longanimidade, benevolência de Deus. Pastor, fulano ainda não entende do evangelho. Não tem como Jesus cobrar essa pessoa. Fulano ainda não ouviu uma pregação espiritual que pudesse dar a ele o esclarecimento. Por isso que ele não está dando o quê? Não está dando fruto. Fulano ainda é ignorante. Existem pessoas assim. Existem pessoas dentro de certas igrejas que ainda são ignorantes. Por quê, pastor? Porque não estão ouvindo o que deveriam ouvir. Tem pessoas que além da ignorância, tem um externalismo, sem discernimento espiritual. Eu vejo igrejas aí de pessoas que não têm discernimento o quê? Espiritual. Elas vão à igreja, elas permanecem na igreja, elas ouvem a palavra, elas louvam, elas vão e voltam, mas são formais, são ritualistas. E Jesus sabe que ainda, essa pessoa ainda não chegou no ponto, então ele não vai o quê? Ele não vai o quê? Ele não vai cobrar. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, hein? Não dorme não, irmão. A pessoa não chegou no ponto ainda. Jesus não vai o quê? Ele não vai cobrar, pastor. Mas isso não é para você se acomodar, porque talvez você já esteja no ponto. Talvez você já esteja amadurecido. Mas eu estou falando ainda de pessoas que não têm discernimento, pessoas que ainda não conhecem a verdade, pessoas que não conhecem a adoração legítima. Ah, eu fui batizado, fulano já é batizado, mas já era para ele ter mudado. Mas fulano foi batizado, mas não entendeu o batizado, não entendeu o significado do batismo. Quantas pessoas batizaram, só tomaram banho? Essas pessoas Jesus está esperando misericordiosamente. Mas vai ter uma hora que ele vai o quê? Vai cobrar. Tem pessoas que estão nos costumes, tem pessoas que estão em superstições dentro da igreja, tem papagaio. Papagaio, irmão, sabe por que é papagaio? Repete, mas não o quê? Não raciocina. Papagaio não raciocina, mas o que ele ouve, ele o quê? Ele fala.
Tem muito papagaio dentro da igreja. Ouviu, está repetindo, mas não está o quê? Mas não está raciocinando. Não está discernindo. Tudo vale, tudo é verdade. Vai na teologia da prosperidade e acha que está recebendo salvação. Recebe sabonete, recebe pacote de sal, recebe lencinho, recebe fitinha no braço. Mas para essa pessoa, por não ter discernimento espiritual, está tudo o quê? Mas não tem nada bem. Só que Jesus, ele espera pacientemente, porque você ainda não chegou no tempo de dar o quê? De dar fruto. Não deu fruto porque não chegou a hora, pastor Wendel. Não deu fruto porque ainda não recebeu o ensinamento. Não deu fruto porque não sabe o significado da verdadeira religião. Está praticando uma religião sem propósito. Está nos espetáculos das igrejas. Tem igrejas que estão cheias e as pessoas estão ali vibrando por conta de espetáculos, mas Jesus sabe se o coração está ignorante. E se o coração estiver ignorante, ele não vai cobrar fruto de uma árvore dessa, porque não chegou o quê? Não chegou o tempo. Quem está entendendo, diga amém. Não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Mas se ele olhar, não tem fruto, mas chegou o tempo, acabou, irmãos. Digam glória a Deus. Tem pessoas que ainda não têm a graça espiritual interior. Tem pessoas que não conhecem o significado da ceia ou do batismo. Amém? São multidões, irmãos. São multidões que estão nessa condição, que não conhecem a piedade interior, ou seja, o poder do Espírito Santo transformando seus o quê? Seus corações. Pessoas que deveriam estar amando, pessoas que deveriam estar perdoando, pessoas que deveriam estar sendo generosas. Mas não, pastor, endurecem o coração de tal maneira. Mas essas pessoas, na verdade, elas são dignas de pena, irmãos. Árvores, muitas vezes, com folhas, mas sem o quê? Sem frutos. Folhas porque estão dentro da igreja. Frutos porque, muitas vezes, não receberam a semente do Evangelho. Não dão frutos por quê, pastor? Porque a igreja é de prosperidade. Não mudou por quê, pastor? Não mudou porque ela não ouve falar de Jesus. Não mudou porque não é o evangelho genuíno. Não mudou porque é um sistema religioso. É uma igreja cheia de departamento. É uma igreja que está interessada em construção de prédios. Mas você está ali envolvido nisso. E Jesus sabe que você não recebeu suporte ainda para frutificar. E Ele vai dar o quê? Ele vai dar um tempo. Você é digno de pena. Você é digno de oração. Sua alma ainda não tem vida. E Jesus não vai cobrar um fruto de uma alma que não tem o quê? Não tem vida. Por quê, pastor? Porque não nasceu do Espírito. Jesus disse o quê? É preciso, é necessário nascer de novo. Ele disse: apresenteis frutos de arrependimento. Digno. Tem um detalhe lá. É digno, fruto digno de quê? De arrependimento. Por quê, pastor? Jesus só pode, ele só vai cobrar arrependimento de quem recebeu fé pela palavra. É isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes eu estou esclarecido e aí mora um perigo muito grande. Se eu recebi uma fé, se eu tenho uma comunhão vital com Jesus Cristo, se eu estou me qualificando para entrar no céu, porque Deus me deu toda a condição de qualificação, eu já teria que estar dando o quê? Eu teria que estar dando fruto. Pelo seu tempo de igreja, irmãos, pela palavra que você tem ouvido, Deus tem te lavado pela palavra, mas por que você está sujo ainda? Por que você não mudou ainda? Irmãos, não adianta doutrina. Tem gente que vai para a igreja, aqui não tem doutrina. Já teve uma meia dúzia de, não vou nem falar muito não, para não ofender,
Que chega, pastor, não tem doutrina. Qual doutrina? A doutrina é você amar o próximo, irmã. A doutrina é você tirar a maldade e o preconceito do seu coração. Que doutrina que você quer? De roupa? De cabelo? Homem para um lado, mulher para o outro? É isso que você chama de doutrina? Esse externalismo? Não é isso não, irmãos. Não adianta doutrina, não adianta teoria, teologia, conhecimento intelectual. Mas Jesus, ele vai procurar o quê? Frutos. Jesus vai procurar o quê? Frutos dignos de arrependimento. Frutos do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Jesus vai procurar frutos. Jesus não quer saber de conhecimento intelectual. Jesus não quer saber de teologia. A não ser que a teologia leve você ao arrependimento, aí ela vai ser bem-vinda. Agora, se for só para engordar em conhecimento, mas não em discernimento espiritual, não em sabedoria espiritual, isso não vai valer de quê? Não vai valer de nada. Nós pregadores temos que tomar muito cuidado, porque nós seremos mais cobrados. Por quê, pastor? Porque recebemos dons, recebemos talentos. Amém? Recebemos talentos e deveríamos ter multiplicado o talento. Amém? Só que Deus está pacientemente esperando. Deus está esperando. Apesar de não conhecer o Senhor no seu coração, na sua alma, no seu espírito, Deus está esperando. E o Espírito Santo continua trabalhando para te transformar, para você ser humilde. Diga glória a Deus. Só que você tem que se avaliar. Espera aí, pastor, eu já poderia estar dando o quê? Eu já poderia estar dando fruto. Será que eu vou esperar Jesus me cobrar? Eu sou figueira. A igreja não é árvore de florzinha, não. A igreja não tem árvore de florzinha. A igreja só tem árvore frutífera. E mais ainda, figueira. Por que Jesus comparou a igreja com a figueira? Sabe por quê? Porque a figueira, quando ela chega num certo estágio, ela vai dar fruto no tempo e o quê? E fora de quê? Fora do tempo. Quem está entendendo, diga amém. A figueira tem essa peculiaridade, irmãos. Ela dá fruto com folha, ela dá fruto sem folha, ela dá fruto no tempo e ela dá fruto o quê? Fora do tempo. Por isso que a igreja é comparada com a figueira. Nós temos que tomar cuidado. Se já chegamos na condição de figueira, Lilson, vai ter que ter resultado. Não adianta você pensar que você vai ficar sentadinho no banco, indo e voltando, e continuando a viver da mesma o quê? Da mesma maneira. E isso é flagrante, irmãos, isso é uma urgência. Isso aqui é uma urgência que Jesus está orientando a nossa igreja para tomarmos um posicionamento de fé. Porque sem fé, nós não vamos conseguir remover montanhas. Jesus nesse capítulo 11, vamos no contexto do capítulo 11, ele entra em Jerusalém, mostrando que a palavra estava se cumprindo. Porque esse acontecimento aqui era profético. Esse acontecimento aqui identificava o Cristo. Olhe para mim. Esse acontecimento da entrada triunfal de Jerusalém demonstrava quem Jesus era e que as pessoas deveriam se agarrar a Ele, lançar as suas vidas sobre Ele, viver para Ele. Então, quando ele vê aquele povo aclamando, Jesus estava vendo que no coração deles não havia sinceridade. Jesus estava vendo muitos fogos, Jesus estava vendo muitas pessoas o aclamando, mas elas não tinham o quê? Elas não tinham o quê, igreja? Frutos. É isso aí. A entrada triunfal, Jesus foi aclamado. As pessoas estendiam seus lençóis.
pegava aquela planta, como é que é o nome, pastor? Aquele coqueirinho, e acenava. Amém? Aclamando o filho, olha o que eles falavam. Versículo 8. E muitos estendiam as suas o quê? As suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo quê? Pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Diga glória a Deus. Salve. Salve. Eles estavam saudando o Cristo. Eram pessoas, irmãos, que já tinham condições de dar o quê? Frutos. Mas estavam falando da boca para onde? É assim que tem gente na igreja, ó. Fala da boca para fora. Amém? Não é só falar da palavra, irmãos. Não é só dizer hosana nas alturas. Não é só falar de Deus. Não é só falar bem. Não é só falar certo. Não é só falar com os lábios, com a garganta. Amém? Amém? Mas a palavra tem que vir da onde? A adoração tem que ser em espírito, tem que ser com profundidade de alma. Eu tenho que entrar na igreja com propósito, irmã da Lúcia. Eu tenho que entrar na igreja para mudar o meu ser, a minha natureza. Deixa essa violência de lado. Deixa essa cisma de lado. Jesus é manso. Jesus é humilde. Já era para nós tomarmos posse dessa natureza. Mas eu ainda continuo sendo bravo, ameaçador, bronco, complicado. Mas eu falo bem, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo que chamou, que falou hosana, salve, bendito seja o que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que mais adiante gritou assim: crucifica-o. São pessoas que estão cheias de quê? Folhas. São pessoas que estão com uma aparência religiosa. São pessoas que já chegaram no estágio da hipocrisia. Mas quem julga isso? Jesus, não é o pastor Luiz Fernando. Aqui cada um vai ter que se examinar. Peraí, será que eu tenho folha? Tem. Sabe por que você tem folha? Seu vizinho viu você saindo para vir na igreja. E você estava com quem embaixo do braço? Com a Bíblia. Né, minha filha? Aí fala assim, ali está indo uma árvorezinha de Jesus ali, ó. Está indo ali uma figueira, cheia de folha, está vibrando, está dando glória no meio da rua, está falando em língua, pastor Wendel. Sai de casa rodopiando. Aí falou, está cheio da unção. Mas será que não é só folha? Será que não é só aparência? É assim que a maioria está dentro da igreja. Até eu tenho que tomar cuidado. Porque o diabo está tão astuto que ele coloca alguém que tem folha, pensar que tem muito o quê? Que tem muito fruto. Eles saudavam Jesus, bendito, versículo 10, o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do... Eles estavam enganados, irmãos? Estavam falando a verdade, sim ou não? Estavam falando a verdade. Eles sabiam que Jesus viria da dinastia de quem? De Davi. Da linhagem de Davi. Bendito o reino do nosso pai, o quê? Conheciam a palavra ou não conheciam? Já era para estar dando o quê? Já era para estar dando fruto de arrependimento, de santidade, de conversão, de entrega de vida. Era para eles irem atrás de Jesus, não é ver passar não. E a palavra diz mais, que vem em nome do Senhor de novo, hosana nas... Salve o Senhor das alturas.
Eles sabiam que Jesus tinha vindo da onde? Do céu. Mas isso era a palavra da onde? Olha para mim, da boca para onde? Não saía da onde? Não era algo sincero, não era uma confissão de fé, era teoria. Por isso que o pastor falou de teoria. Por isso que eu disse aqui que tem gente que tem fé teórica, tem gente que tem teologia, tem gente que tem conhecimento intelectual, entende o evangelho, mas o evangelho não entra onde? Entra na boca e entra na cabeça, mas não entra no coração para mudar a natureza, não entra no coração para transformar. E Jesus, ele olha uma árvore e vê que ainda não é figueira. Não é figueira, então ele não vai amaldiçoar. Não é figueira. Não é figueira porque o quê? Porque não chegou a hora de dar fruto. Ele não vai amaldiçoar porque você não é figueira. Mas se você for figueira, aí que está o problema. Mesmo você não dando fruto, você teria que dar o quê? Você teria que dar fruto. Vocês estão entendendo? Amém? Não, eu volto a repetir, não é só falar de Deus. Paulo disse assim, olha, que eu não seja reprovado, pastor Wendo, mesmo pregando o evangelho, que Deus tenha misericórdia. Paulo tinha medo de pregar o evangelho e ser o quê? Reprovado, irmãos. Eu posso estar pregando o evangelho e ser reprovado. Eu posso estar falando das coisas de Deus e até exatas, como esse povo aqui, e ser o quê? Reprovado. Eu posso estar pregando certinho, eu posso ser um excelente profeta, mas Deus vai querer ver o meu interior. Deus vai querer ver o que está acontecendo aonde, Sérgio? Dentro do seu coração. Deus está querendo ver o fruto do Espírito fluindo de dentro do meu, não da minha boca. Não são palavras, eu volto a repetir, não são palavras. Outra coisa, não é por remorso. Amém? Mas tem que ser com arrependimento. De que vale o remorso sem arrependimento? Nós pregamos uma mensagem sobre isso aqui. O remorso, a pessoa sente o sofrimento pelas consequências do seu erro. Ela sente que perdeu. O cara sente que a mulher foi embora. A mulher sente que o marido foi embora. Mas ela não sente o pesar por ter ofendido a quem? Por isso que isso não é arrependimento. Eu estou sofrendo, pastor. Está sofrendo por quê, irmão? Porque meu marido foi embora. Porque minha filha não fala comigo. Mas eu pergunto, você está firme com Deus? Você não errou diante do Senhor? Você está sentindo a perda material? Você está sentindo a pressão do problema? Você está com medo das consequências do seu pecado? Mas você não está triste por você ter ofendido a quem? Porque senão não é arrependimento, é remorso. Judas sentiu remorso. Judas sentiu remorso. No fundo, quando ele foi devolver as 30 moedas de prata, a palavra fala até arrependeu-se. Mas aquele arrependimento ali não era para Deus. Aquele arrependimento ali era para o ego de Judas. Aquele arrependimento ali, irmãos, era como se ele tivesse sentido que tudo que ele planejou deu o quê? Deu errado. Mas ele não estava preocupado em ter ofendido a Jesus. Ele só se arrependeu porque o plano dele deu o quê? Deu errado. Ao invés dele sofrer com Cristo, ele quis armar uma situação para que Cristo tivesse uma reação diferente daquela que ele deveria saber qual seria, que era morrer na cruz. Judas queria ver Cristo reagir. Judas queria que Jesus usasse o poder dele. Eu posso conjecturar, porque isso não está escrito na Bíblia, e quando as coisas não estão escritas na Bíblia, a gente chama de conjectura, amém?
Mas nós podemos analisar que Judas queria uma reação antecipada de Jesus para derrubar o governo de Roma, com um poder que era um poder o quê? Espírito e não político. Judas pensava num Cristo político, geográfico, geopolítico, sim, mas ele não entendeu que Jesus era um Cristo para estabelecer um reino dentro dos nossos o quê? Dentro dos nossos corações, levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas à libertação dos seus males, dos seus demônios, das suas preocupações, das suas dores, das suas enfermidades, renovação de alma, renovação de espírito. Esse é o propósito de Jesus. Para quê, pastor? Para que nós possamos morar com Deus. E esse povo entendia: bendito o reino do nosso pai Davi. Eles falaram certo, mas com entendimento o quê? Errado. A palavra foi certa, pastor Wendel. A palavra foi dentro da teologia, a palavra foi dentro da doutrina, mas não tinha o Espírito. Não tinha o Espírito, não estava dentro do propósito exato de Deus. Muitas vezes nós usamos a palavra do Senhor, irmãos, mas estamos fora do propósito exato de Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Mas Paulo, no momento, ele disse: eu não quero ser reprovado. Que Deus, ele não me reprove, sendo um pregador do Evangelho. Digam glória a Deus. Irmãos, tem que haver disposição mental pelo Espírito Santo. Tem que haver, eu tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, e eu tenho que corresponder, eu tenho que concordar com a mensagem que eu estou ouvindo. Jesus manda, eu o quê? Eu obedeço. Você tem que sentir muito a palavra e receber essa palavra. Não é resistir à mensagem do Evangelho, Jean. Não é resistir à mensagem do Evangelho. Deus está mandando, Wanda, fazer uma coisa, faça. Jesus está dando uma ordem para você, minha filha, faça. Não resista, porque já era tempo de você estar dando o quê? Está dando fruto. Já era tempo do fruto do arrependimento, está fluindo muito, produzindo muito, mas nós temos produzido muito pouco, ou produzido nada, ou talvez tenhamos muita folha, e aí a vergonha é maior ainda, porque nós poderemos ser julgados como hipócritas. Parece, mas não é, artistas. Cuidado para não sermos classificados como essas árvores cheias de folhas e sem frutos, clamando: Jesus, salve aquele que veio em nome do Senhor, salve o nosso Cristo Salvador, o nosso Cristo que veio do trono de Davi. E no final, nós não temos nada dentro do nosso quê? Nós não temos nada dentro do nosso coração, irmãos. Amém? Pastor, eu quero ser frutífero. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, irmãos, ouvem a palavra, sabem o certo da palavra, mas são permissivos do pecado. São pessoas também que já eram para estar dando frutos, e Jesus está esperando. Jesus está dando mais tempo. Pessoas que já podiam estar pagando o preço de renúncia e não estão querendo renunciar. Já era para ter mudado, já era para ter deixado esse tipo de comportamento de lado. Porque já teve tempo: não, eu estou preso, eu não consigo. Eu não consigo não, mas você sabe, você ouviu a palavra. Eu estou falando aqui, irmãos, nesses exemplos que eu estou dando, eu estou falando de tipos de religião, mas são religiões com folhas, são pessoas que estão dentro da igreja, mas não correspondem a Jesus Cristo.
Esse é o cuidado, esse é o maior perigo que nós estamos correndo. Eu pergunto, você sem fruto, para que você serve na obra do Senhor? Serve para quê? Para nada. É a árvore que vai ser cortada e lançada onde? No fogo. Uma árvore sem fruto, irmãos, ninguém vai se importar em cortá-la. Ainda mais nesse tempo que nós estamos. Se tiver uma árvore frutífera, todo mundo fica com pena. Se tiver uma mangueira, uma videira, uma goiabeira, todo mundo vai olhar e falar assim: ah não, essa árvore dá muito o quê? Dá muito fruto, não corta não. Diga glória a Deus. Sabe o que eu estou falando, irmãos? Eu estou me referindo a pessoas que estão ouvindo o Evangelho e ainda não se converteram. É para a gente fazer uma análise muito grande nessa noite. Pessoas que estão ouvindo o Evangelho e não se converteram. Mas Jesus disse que essas árvores infrutíferas, elas vão ser cortadas e lançadas aonde? No fogo. Elas vão virar galho seco. E esse é o cuidado que nós temos que tomar. É o alerta para toda a igreja. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, continuando para a gente encerrar. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Teve fome. Jesus aproveita um momento de uma situação da vida para dar um ensinamento espiritual. E referindo-se à sequência do que tinha acontecido no dia anterior, ele diz assim: vendo de longe uma figueira, a palavra diz assim, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma o quê? Olha só, irmãos, você já tem folha. E se tem folha, você tem que ter o quê? Fruto. A figueira, ela dá fruto sem folha. Olhe para mim. A figueira, ela pode dar fruto sem o quê? Mas se ela tiver folha, certamente ela tem que ter o quê? Ela tem que ter fruto. Vocês estão entendendo? Amém. É isso. Por quê, pastor? Porque é figueira. A figueira representa todo o quê? Todo cristão. A figueira representa o cristão genuíno. O que é o cristão genuíno? É aquele que dá o quê? Que dá fruto. Agora, uma figueira com folha, ela representa um cristão que finge que é, mas não o quê? Mas não é. Vocês estão entendendo? Amém? Repetindo. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão o quê? Porque não era tempo de quê? Ela não tinha figos. Ela deveria ter figo, mas ela não tinha figo. Jesus te deu tempo. E já era para você ter frutificado. Jesus te deu recurso. Jesus te deu crescimento. Jesus te regou. Jesus te concedeu o Espírito Santo. Jesus te deu a palavra. Jesus te deu todos os ensinamentos do Evangelho básico. E você já deveria estar dando o quê? Mas ele não achou nada. Só que Jesus faz esse exemplo de justiça no tempo da salvação, mas por ele ser tão gracioso, tão amoroso, ele não mostra um ser humano como exemplo, mas ele mostra uma árvore.
Vocês estão entendendo? Digam amém. E Jesus falando, disse à figueira, olha o juízo: nunca mais coma alguém fruto de ti. Irmãos, se você não der o fruto no tempo certo, depois de tudo que você recebeu, depois de toda a condição que Deus te deu, te escolheu, te elegeu, te chamou, eu já não estou falando mais daqueles que não tinham recurso, eu já não estou falando mais daqueles que ainda estavam crescendo, pastor Endo, que estavam brotando, eu não estou falando dos ignorantes, eu não estou falando das pessoas que estão nos ensinos falsos, eu não estou falando das pessoas que estão nas igrejas de adivinhação, de revelação de homens, mas eu estou falando daqueles que receberam o vinho novo, que é o evangelho genuíno. Essas pessoas já devem estar produzindo o quê? Eu já tenho que mostrar algo na minha vida que glorifica o nome de quem? Que identifica a natureza de quem? De Deus na minha o quê? Na minha vida. Será que tem algo de Deus na sua vida que as pessoas possam dizer assim: é servo do Senhor? Será que você está, minha filha, na sua relação santificando a sua casa? Ou é folha? Ela vai para a igreja, pastor. Ela vai com a Bíblia embaixo do braço, mas a casa não está abençoada. A casa não está em Cristo. O que adianta? Não se esforça para fazer a vontade de quem? De Deus. Não faz e não se esforça para fazer. São pessoas que estão acompanhando, são pessoas que sabem, são pessoas que ouvem o Evangelho, mas fazem tudo com o contrário. E foi esse tipo de pessoa que Jesus chegou num momento que ele falou: não, agora eu vou julgar. É figueira e tem folha. Se não tivesse folha, sendo figueira, daria fruto fora do tempo. Mas é figueira com folha, tem que ter o quê? Se não tiver, porque está com fingimento. São os fingidos da igreja. E a hipocrisia é a coisa que Jesus não vai suportar. Pessoas que dizem que são, mas não o quê? Jesus não vai suportar. E a palavra diz assim, para a gente encerrar: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de quê? Casa de oração, mas vós a tendes feito covil de quê? De ladrões. Jesus começa a mostrar, irmãos, que tinha muita gente seguindo, mas sem o quê? Sem dar o quê? Sem dar fruto. Esses aqui estavam na igreja, mas interessados em dinheiro. Estavam interessados em dinheiro. Ele mostrou uma árvore e depois ele foi para dentro do templo. Isso aqui tudo tem uma sequência lógica espiritual. Não é texto isolado, não. Tudo ali tem uma sequência, desde o início do capítulo 11, e esses versículos que nós estamos passando aqui. Ah, pastor, só podia separar, tirar um ensinamento de cada coisa? Posso, mas eu estou mostrando a vocês a sequência do tipo de pessoas. Tipo de pessoas que estão seguindo várias religiões. Existem várias religiões, mas a genuína é aquela que busca santidade. Jesus disse: olha, a casa de Deus é casa de oração. Vocês estão usando para ganhar dinheiro. Isso é contemporâneo? Está acontecendo hoje? Sim ou não? Jesus está pregando no século 21. Jesus está pregando no século 21, irmão. Ele entra na igreja e não vê fruto em árvores que já deveriam dar fruto. Ele vê pessoas querendo ganhar o quê? Dinheiro. Covil de quê? De ladrões. E muitos estão lá dentro. E continuando.
E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. A coisa só vai se complicando. Pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua o quê? Da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o quê? Secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, se o quê? Olha só, irmãos, vai chegar o dia do julgamento das suas obras. Vai chegar o dia do julgamento da sua alma, do seu espírito, do que há dentro de você em relação a Deus. É isso que a palavra está dizendo ali. Só que Jesus, Ele vai avaliar nesse dia, e você vai ser abençoado, ou vai ser o quê? Ou vai ser amaldiçoado. Deus está dando um tempo, vamos encerrar agora. Deus está dando um tempo para cada um de nós, para que nós possamos produzir fruto, irmão Sérgio. Para que nós possamos fazer o melhor das nossas vidas, de acordo com a fé que recebemos. E Ele vai cobrar cada um de acordo com a sua condição espiritual. Ele não vai cobrar mais de quem recebeu menos, e nem menos de quem recebeu mais. Quem recebeu mais vai ser cobrado mais. Quem recebeu menos vai ser cobrado o quê? Mas todo mundo vai ser cobrado, porque todos receberam. Ninguém vai poder dizer: eu não recebi. Ah, a minha igreja pregou prosperidade. O problema é seu. Pregou prosperidade e você estava atrás de prosperidade. Jesus ofereceu o reino, Jesus ofereceu salvação, Jesus ofereceu vida eterna, e você ficou atrás de prosperidade. O outro estava atrás de espetáculo, o outro foi atrás de show na igreja, o outro estava em entretenimento, o outro estava procurando amizade. Mas você teve o seu tempo. Você se encheu de folha, mas nunca se preocupou com seus o quê? Com seus frutos. E por isso vai chegar o momento de você ser amaldiçoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Jesus está esperando a nossa reação, irmãos. Orem a Deus agora, na última oração, para que a reação de vocês aconteça, para que antes do exame de Cristo, vocês estejam cheios de frutos. Não somente árvores frondosas, com folhas, não somente uma aparência de religião, Jean, mas uma vida com Deus legítima, uma piedade legítima, para que vocês possam ser, ou viver, melhor dizendo, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Pode fechar a Bíblia.